Você quer mais ideias sobre contextos investigativos a partir de histórias? Então, fica comigo até o final desse vídeo, que hoje tem mais histórias e contextos. Bem-vindos ao canal Percursos do Aprender. Vai deixando seu like, se inscreve no canal. Hoje, então, a gente vai trabalhar um pouco sobre a ideia de contexto investigativo a partir da história Era uma vez um caracol furado, de Bia Vilela. Era uma vez um caracol furado. Era uma vez um caracol furado que toda vez que chovia, ele ficava molhado. E assim começa a história, que é toda feita com rimas, e vai contar a história de um caracol que não estava muito satisfeito com a sua casinha e resolve então sair à procura de novas moradias. E ele vai encontrando moradia de algodão, moradia de metal, moradia de papel, moradia de pena, de palha e de vários outros materiais ao longo da sua caminhada em busca de uma casa perfeita. Mas ele descobre que era melhor a sua casa antiga e entender que, ao invés de mudar de casa, ele poderia adaptá-la. Neste percurso à procura de uma casa, ele vai achar casas diferentes, como a casa de papel ou uma casa de peão. E que tal uma casinha de mola? Casinhas de pena ou até mesmo parecida com um ninho. E assim o caracol vai descobrindo vários elementos, assim como nós podemos ofertar todos esses elementos num contexto investigativo para que as crianças possam imaginar como seria a casinha do caracol na visão da criança. Que tal criar um contexto investigativo onde o caracol faz tudo para se sentir bem e cria mais possibilidades? Então, vamos ao contexto investigativo Caracolando? Lembre-se, essa é uma sugestão entre muitas possibilidades que você pode criar aí a partir deste livro. Eu vou trazer aqui para vocês uma ideia de um mini contexto para que possa inspirar vocês aí na escola a criarem os próprios contextos. No momento que nós pensamos no contexto investigativo Caracolando, nós optamos por a maioria dos elementos envolverem circularidades ou espiral. Mas também colocamos objetos retangulares para que as crianças pudessem se conectar com algumas partes da história, como, por exemplo, quando o caracol, lá na sua descoberta, usa uma casa de papel que acaba sendo achatada e fica em forma de retângulo. Escolhemos alguns objetos que se conectam, que se articulam, como, por exemplo, as argolas que cabem uma dentro das outras. Colocamos prendedores bem pequenininhos para que ele possa fazer essa junção. Optamos por colocar massinha de modelar, que é outro elemento que pode também grudar, conectar, se intercalar com os outros objetos colocados ali no contexto. Também colocamos um tubo de cola e 3 rolinhos de fita durex colorida. Neste contexto foram usados então papéis, galhos, folhas de árvores, círculos de metal, molas e outros elementos, incluindo o delineamento de linhas circulares que pudessem dar essa
ideia de espiral e que as crianças pudessem também criar sobre elas. O próprio livro fez parte deste contexto, além da modelagem de caracóis com massinha e também feitos com o próprio papel. Esses materiais foram selecionados com a intenção de se propor e trabalhar algumas conceitualizações como liso e áspero, maior, menor, dentro e fora, formas circulares e retangulares, assim como outras possibilidades. Uma dica que eu posso dar para vocês é que quando vocês forem construir, pensar num contexto investigativo, vocês possam delimitar a quantidade de crianças que vão usar aquele espaço com a quantidade de cadeiras, a quantidade de almofadas, ou mesmo alguns elementos no próprio contexto que já indiquem isso. Neste caso, nós usamos no contexto caracolando elementos de linha em forma de espiral, 4 elementos em espiral, ao mesmo tempo que colocamos cartelas com números, o 1, o 2, o 3 e o 4, já para dar essa indicação de quantas crianças poderiam participar. E aqui eu vou trazer para vocês uma dica bem interessante. Que tal vocês coletarem na natureza alguns caracóis? Sim, para que as crianças possam efetivamente observar, perceber e conhecer esse ser da natureza? E aí, junto, espalhar lupas, colocar alguns elementos vinculados à história e trazer, então, toda a sua potencialidade ainda mais investigativa. Estão gostando dessas dicas? Bem, é muito importante a gente entender que essas ideias e sugestões que eu estou trazendo aqui nos vídeos envolvem um planejamento com uma narrativa reflexiva e intencionalidades que vão demandar das observações e escuta do cotidiano das crianças. Eu vou deixar um link aqui na descrição falando sobre planejamento, para que vocês possam entender um pouquinho dessa planificação dos contextos que surgem e emergem das necessidades e interesses das crianças, de um olhar e de uma escuta atentos e sensíveis do professor, que vai então pensar nessas intencionalidades, organizar esses passos, esses materiais, para que as crianças possam fazer as suas escolhas. Lembrando que os contextos investigativos, eles podem ser de propor ou de oportunizar. Nós podemos criar contextos em que as crianças optem, quem quiser, quem desejar, ir naquele momento e usufruir daquelas materialidades, fazer suas criações e brincar, como também podemos pensar em contextos investigativos de proposições, em que as crianças vão ter que passar ali numa organização, respeitando seus tempos. Gostaram da dica de hoje? Então, até a próxima com mais sugestões, mais ideias e reflexões sobre contextos investigativos a partir de histórias.